Olá, eu sou Zé Poesia, poeta e compositor. Você está no Zé Poesia Videocast, um espaço dedicado à poesia, música, cultura, educação e outros assuntos. Esse vídeo é uma continuação de uma série de vídeos chamada Explica Poesia. Nessa série eu estarei explicando a maneira como eu pensei inicialmente a poesia, desde a primeira imagem que surgiu à mente até a explicação completa dessa poesia. E isso surgiu porque eu busquei responder uma pergunta que as pessoas me faziam, o que eu estava pensando quando eu comecei a escrever a poesia. Então, e se você estiver interessado em saber qual poesia é, me aguarde só um instante que eu volto após a vinheta. Bem, o nome dessa poesia se chama Desmedida e eu vou ler para vocês agora. Ela diz assim: de tanto que amava, comprou um prédio na Paulista e dedicou a ela. De tanto que ela era grande e muito grande, não pôde caber naquele nobre edifício. De tanto que ele insistia, percebeu que tamanha imensidão era coisa demais para sua vida. De tanto que ficou vazia e entregue ao tempo, a construção foi invadida por pessoas pequenas. A primeira imagem que me veio à mente sobre essa poesia, no início dela, foi um prédio, um edifício luxuoso, um edifício assim de ponta, e do lado desse edifício eu vi uma mulher gigante, linda, maravilhosa, de salto alto, mas ela ultrapassava esse edifício. Ela era bem maior do que esse edifício. E a partir dali eu busquei construir em torno dessa imagem elementos de romantismo, e a poesia foi construindo em torno do amor, em torno dessa relação homem e mulher. Essa poesia tem 4 partes e eu vou explicar cada uma delas para vocês. A primeira parte, a primeira estrofe diz assim: de tanto que amava, comprou um prédio na Paulista e dedicou a ela. Veja só, a principal motivação, o que levou uma pessoa a comprar um prédio e dedicar a sua amada foi um amor. Não foi um amor qualquer, mas percebem o termo tanto, dando uma profunda intensidade. Ele amava tanto ela, ele estava tão envolvido com ela. Existia um profundo sentimento tão grande, que levou que ele comprasse não um apartamento, que ele comprasse não 2 ou 3 apartamentos. Antes, pelo contrário, ele comprou um prédio inteiro e dedicou a ela. Ou seja, o que ele tinha dentro de si era extremamente grande, extremamente intenso. E ele tentou materializar aquele sentimento por ela, comprando um prédio para ela. E um prédio não em qualquer lugar, foi um prédio na Avenida Paulista. E todos nós sabemos que um prédio na Avenida Paulista, se você alugar um apartamento na Paulista já é caro, se você for comprar um imóvel na Paulista já é extremamente caro, agora imagina você comprar um prédio inteiro na Paulista. Então, essa pessoa, esse homem que se apaixona de tal maneira pela mulher, a ama tanto que ele tenta materializar o tamanho do seu amor comprando um prédio para ela. E um prédio inteiro. Imagine a quantidade de dinheiro, imagina o quanto essa pessoa é rica, ok? Então nós temos aqui um amor grande, intenso por uma mulher, e essa pessoa tenta materializar esse amor através da compra de um prédio. Não foi o aluguel de um prédio na Paulista, um aluguel de um apartamento na Paulista, não foi a compra de um apartamento na Paulista, mas foi a compra de um prédio inteiro. E agora na segunda estrofe, ele diz lá que de tanto que ela era grande e muito grande, não pôde caber naquele enorme edifício. Percebe que para a pessoa que está dando esse presente, que está fazendo essa oferta, ok? Ele está achando que o que ele está fazendo é extremamente grande, é impactante, é algo que talvez outras mulheres poderiam dizer, uau! Só que as dimensões dessa mulher estão além daquilo que ele pode oferecer. E agora, mais uma vez, o termo tanto, para dizer
das dimensões dessa mulher. Ela era grande e muito grande. Tudo que ele foi oferecer a essa mulher estava muito aquém daquilo que ela ou daquilo que ela era. O tamanho da mulher não pôde caber nesse nobre edifício. O nobre edifício, por mais que fosse impactante aos olhos, luxuoso, grande, ela não tinha. As dimensões desse edifício estavam desproporcionais em relação ao tamanho dela. Foi um presente que, apesar do tanto amor, apesar de tanta dedicação, apesar de um enorme valor que valia aquele presente, que tinha aquele presente não pôde abarcar, absorver por conta da grandeza dessa mulher. Então, ela não pôde caber no edifício. Não tem como você fazer com que alguma coisa 2, 3, 10, quantas vezes maior que outra, eles não entram, não cabem, eles são incompatíveis em termos de tamanho, de dimensão, de escala. Aí no terceiro parágrafo, nós temos mais uma vez o tanto, explicando que de tanto que ele insistia, percebeu que tamanha imensidão era coisa demais para a sua vida. Ou seja, no segundo parágrafo, já deu para perceber que a mulher era grande e muito grande, e o presente que ele deu para ela era muito pequeno. Era pequeno e muito pequeno. Então, uma coisa grande e muito grande não consegue se encaixar e se conectar com uma coisa pequena e muito pequena. Ali, você vê uma completa incompatibilidade em termos de escala, de dimensões, uma completa incapacidade de você conectar as peças. E aí, no terceiro parágrafo, você conclui melhor, você entende melhor. Só que uma vez que ele tentou fazer isso, ele não conseguiu, ele insiste. Talvez aqui aquela insistência de aceite esse presente, se adeque a ele. Começou então a questão da forçação de barra para ver se esse presente cabia nela ou ela cabia nesse presente. Percebeu que a grandeza dela, pelas condições dela, ela não poderia entrar nesse presente, caber nesse presente. Mas ele insistiu, não porque ela rejeitava o presente, não porque ela rejeitava o amor dele, mas que o tamanho dela, as dimensões dela, não cabiam naquilo que ele podia oferecer. Por isso que esse descompasso, essa incompatibilidade. Então, ele, inicialmente, percebendo isso, tentou forçar a barra. Imagine alguém tentando empurrar alguma coisa, forçando a barra, cujas dimensões é maior do que um espaço. Imagine você tentando colocar alguma coisa grande e muito grande dentro de um espaço pequeno e muito pequeno. Você vai insistir nisso? Será que ele não percebeu que as dimensões são completamente diferentes? Não porque a pessoa amada, ela não queria, que ela rejeitou, mas ela não podia entrar naquele presente. Por mais que ela tentasse se adaptar, era impossível, porque a sua natureza de grandeza era extremamente diferente da natureza, da grandeza e proporção daquele presente. Então, ele insiste, e depois ele percebe, no terceiro parágrafo, repetindo, de tanto que ele insistiu de várias maneiras, fazer com que ela coubesse naquele presente, e depois ele percebeu que tamanha imensidão era coisa demais para a sua vida. Ou seja, essa mulher, a pessoa que ela é, a vida que ela tem, as dimensões que ela ocupa, são coisa demais para a vida dessa pessoa. Ele buscou expressar o seu amor por ela, era grande. Vimos que ele buscou de todas as maneiras amá-la, e ele pensava que o que ele tinha dentro de si era grande demais, era intenso demais. E na verdade era. Porém, a mulher que ele dirigiu o seu presente, que ele presenciou, era muito maior do que aquilo que ele poderia oferecer. E em nenhum momento essa mulher rejeitou, mas só que em termos de natureza, talvez, essa mulher nunca caberia dentro daquilo que ele propôs. Depois de tanta insistência, depois que ele compara as dimensões de um prédio com a altura da mulher, as dimensões da mulher e todas as conotações possíveis em relação a essa grandeza dessa mulher, ele vê que não, é grande, ela é imensa, ela é uma mulher de tamanha imensidão, de tal maneira que o que eu tenho para ela não cabe nela, ou ela não cabe naquilo que eu tenho para ela. E desde o momento, ele para de insistir, desde aquele momento ele para de tentar impressionar, desde aquele momento ele
ele recua. Ou seja, toda a manutenção daquele prédio, era mantido, o seu luxo, a sua exuberância numa avenida extremamente cara, cujo metro quadrado é caríssimo. Tudo que mantinha aquele prédio, o que mantinha aquele prédio, toda a manutenção daquele prédio vinha do amor e da esperança de que ela iria entrar e caber naquele presente. Mas desde o momento que ele percebe que as dimensões de um e outro são extremamente diferentes, a grandeza da mulher, muito grande, e o prédio são incompatíveis em escala, em proporção, depois ele percebe tudo isso, ele recua. Ele vê que não tem como insistir mais. Então ele dá um passo para trás e deixa o prédio, deixa de insistir. Ele então se convence de que não vale mais a pena ele insistir e insistir. O que acontece com aquele prédio? Aquele prédio vai perdendo a manutenção. O tempo passa, aquele prédio não vai ficando mais tão luxuoso, tão exuberante, tão bonito. As tintas começam a desbotar, o prédio começa a sofrer os elementos naturais, tempo, vento, ele começa a perder as suas propriedades, porque o que mantinha aquele prédio era a esperança de um dia essa pessoa poder fazer com que o seu amor coubesse naquele prédio. E quais são as consequências desse afastamento, uma vez que ele percebeu que não tem mais, não dá mais? O último parágrafo explica o que aconteceu com o prédio. De tanto que ficou vazia e entregue ao tempo, a construção foi invadida por pessoas pequenas. Olha só, o prédio foi perdendo a sua manutenção, foi estando submetido a tempo, a chuva, a uma série de coisas. O prédio passou a não ter mais ninguém para estar ali dizendo: esse prédio pertence a alguém, esse prédio tem dono. O prédio foi perdendo a sua identidade, o prédio foi perdendo o seu lugar de destaque naquela avenida e foi entregue. O que acontece? Pessoas menores, pequenas, que caberiam naquele prédio, invadiram o prédio. Então hoje, aquele prédio extremamente espetacular, todos passavam e viam: uau, o prédio foi invadido. Que tem lá são pessoas que invadiram todos os andares daquele prédio. Aquele prédio agora serviu para recolha de desabrigados. Aquele prédio agora tem toda sorte de sujeira, tem ratos, tem uma série de coisas que não deveriam estar ali, porque aquele prédio foi dedicado a alguém por amor. Porém, esse amor não coube naquele prédio, porque era grande demais. O amor por uma mulher não foi concretizado. Era grande demais esse amor. E por maior que fosse aquele amor, e por melhor que fosse expresso esse amor através da materialização, mesmo assim, esse amor não pôde se adaptar àquela mulher que é maior do que aquele presente. Então, vocês já viram como que é a estrutura, a aparência de um prédio abandonado? É isso aí. Pessoas entraram, a sujeira, a toda sorte de coisas que acontecem. Então, é um problema urbano, se transformou num problema urbano. E em qualquer lugar que a gente vai, em cidades, a gente vê prédios abandonados, casas, construções abandonadas. E quem mora ali? Quem está ali, né? Ou seja, o espaço não fica ocioso. Alguém entra naquele espaço. Pessoas que não foram programadas para estarem ali. Porque aquele prédio, né? Aquele prédio foi feito na medida daquela mulher. Pelo menos ele pensava. Só que a mulher extrapola aquelas medidas, extrapola aquelas dimensões. Então, o prédio, uma vez ocioso, a tendência natural é que o espaço seja ocupado por alguma coisa ou por alguém. Então, a condição daquele prédio hoje é uma condição deplorável, porque não houve mais insistência e a esperança de um dia aquele amor caber naquele prédio não existe mais, foi destruída. E aquele homem, percebendo tudo isso, ele deixou para lá. Bem, esse é o fim de mais uma poesia explicada aqui nessa série Explica a Poesia. Eu espero que você tenha gostado. Então, compartilhe esse vídeo, like, comente aqui o que você achou da minha explicação, da explicação desta poesia. Se você tem outros elementos a serem acrescentados aqui, por favor, escreva aqui na descrição e compartilhe mais uma vez esse vídeo. Vamos aumentar essa comunidade e eu agradeço a vocês até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Abraços!